Passamos a apresentar... Corações em Conflito. Obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo. Adaptação de Sidney Carbone. Notando que era observada, mas sem encará-la, a cigana disse com voz rouca e abafada: Por que me observa tanto? Julga, porventura, que é melhor do que nós? Envergonhada ao ser pilhada em flagrante, a jovem desculpou-se. Perdão, é que alguma coisa em sua figura me é extremamente conhecido. Somente então a velha cigana se voltou, fixando Ivana com olhos indagadores. Apesar da sua descendência nobre, você tem traços ciganos. Vou lhe contar um segredo. Não sou de descendência nobre como pensa. Sou uma cigana como você, como os outros. E diante do olhar espantado da velha, Ivana abriu pela primeira vez o seu coração, contando sua história e como fora acolhida na mansão. Enquanto falava, a mulher ouvia sem interromper, cada vez mais perplexa. Ao terminar... Diga-me, como se chama? Ivana. Ivana? Sim. Ah, Deus! Mas então, é você mesma? Agora percebo? Percebe? O quê? Você é filha de Mira, minha amiga? Sim, minha mãe se chamava Mira. Ah, Deus! Não se recorda de mim? Eu sou Dália, aquela que muitas vezes a embalou nos braços. Dália! Sim, eu me lembro vagamente. Agora entendo por que algo em você me parecia familiar. Oh, Ivana, me dá um abraço, menina. E entre lágrimas abraçaram-se carinhosamente. Depois... Na época, não tive condições de cuidar de você. E com tristeza a vi partir tão pequenina para destino incerto. Segundo ouvi dizer, foi deixada à porta de família rica e generosa. É verdade. Então conte-me, o que aconteceu para vir pedir asilo aos ciganos? Essa é uma longa história. Eu tenho tempo, não se preocupe. É verdade que me deixaram à porta de família rica e generosa. Cresci como se ali fora nascida. A Barínia, que Deus a tenha, sempre me tratou como filha, dando-me de tudo e cercando-me de carinho. Olavo, seu filho, também me tinha afeto e acabamos nos casando. Nessa ocasião, a mãezinha Magda já havia falecido. Na verdade, só após a sua morte é que começaram meus problemas. Sentia-me insegura e desprotegida. Meu marido, que no início era tão gentil e amoroso, passou a interessar-se por uma criada, com quem, aliás, havia mantido um relacionamento amoroso no passado, e começou a desejar a minha morte para poder unir-se a ela. Por isso você fugiu? Sim. O que poderia fazer? O infame a levou para nossa casa e eu passei a viver como prisioneira em meus aposentos. Um dia, aproveitando o cochilo da criada, que fazia o papel de minha carcereira, consegui fugir. E como conheceu Romã? Bem, após fugir da mansão... Dália ouviu atentamente. Depois, com seriedade, contemplou Ivana e considerou. Nosso povo deve ser informado de tudo o que me relatou. Afinal, você é uma de nós e corre perigo. Iago, nosso chefe, saberá o que fazer. Venha comigo. Pegando-a pela mão, a velha cigana a conduziu até a tenda de Iago. Tenho uma surpresa para você, Iago. Fale, Dália. Sabe quem é a nossa jovem protegida? Sei que é uma fugitiva a quem Romã, meu amigo, solicitou asilo e proteção. Muito mais do que isso. Olhe para ela. Observe-a bem. Bem, não posso negar que trata-se de uma jovem muito bonita. Não a reconhece, Iago? É a Ivana, a filha da falecida Mira. O que você está dizendo? Incrédulo, o cigano olhou fixamente para Ivana, alisando o punhal que tinha nas mãos.
Nada naquela jovem bela e distinta fazia lembrar a menina franzina e pálida que ele e outros ciganos tinham abandonado um dia à porta da mansão dos Barenkov. Como é possível? Ivana, em pé, defronte daquele homem de fisionomia carrancuda e grave, cujos olhos penetrantes a devassavam por inteiro, sentiu medo. Sem desviar os olhos dela, Iago perguntou: É verdade o que Dália está dizendo? Assustada, ela virou-se para a cigana, que a incentivou. Conte tudo. Nada omitas. E não tenha medo. Sim, é verdade. E ela repetiu diante do chefe toda a história de sua vida. Quando terminou, Iago, colérico, olhos incendiados, não tinha mais dúvidas. Arremessou o punhal ao solo, cravando-o com fúria. Ela conseguira despertar nele o ódio por Olavo Barenkov e pensou: As tradições ciganas ordenam a vingança nesses casos. Nos dias que se seguiram, Iago e outros ciganos crivavam Ivana de perguntas, procurando saber tudo sobre a vida que levara e armazenando o máximo possível de informações. Como consequência desse ambiente saturado de pensamentos de vingança e de ódio, de vibrações deletérias que a envolviam plenamente, o estado psíquico de Ivana piorou, passando ela a acusar profunda alteração em seu comportamento. As lembranças depressivas voltavam com força total, revigoradas pela insistência dos ciganos em fazer com que se recordasse do passado. Mergulhando mental e emocionalmente em fatos ainda tão recentes, sentia retornar todo o rancor contra aqueles que supunha a haviam prejudicado. Perambulava pelo acampamento arredia e cabisbaixa, com o olhar perdido no vazio e expressão rancorosa. Dália, que tinha facilidade em ver e ouvir aqueles que já deixaram este mundo, observava atentamente a distância, preocupada. Essa menina não está bem. Vejo perto dela um vulto escuro e maléfico. Sei que suas intenções não são boas. Quer prejudicar Ivana e aqueles que ela abandonou. Preciso ajudá-la. Vou tentar me aproximar dela e descobrir mais alguma coisa. Estamos apresentando Corações em Conflito. Voltamos a apresentar Corações em Conflito. Adaptação de Sidney Carbone. Por 60 dias consecutivos, Olavo e seus contratados procuraram Ivana sem descanso. Como ela parecia ter sumido da face da terra, aos poucos os ânimos foram se arrefecendo, e com o passar do tempo, sem esperanças de reencontrá-la, a vida na mansão voltou à normalidade. Mesmo assim, cabisbaixo e melancólico, Olavo continuava se culpando do desaparecimento da esposa enferma. Se tivesse lhe dado mais atenção, se a tivesse compreendido, ela não teria fugido de casa. O senhor nunca a abandonou, portanto não se culpe, Barini. O que aconteceu foi uma fatalidade. O desânimo era tão grande que ele abandonou os negócios e, se não fosse a fiel amizade de Anton Vassiliev, as perdas teriam sido irreparáveis. Vendo o estado de Barenkov, o amigo passou a tomar conta de tudo com seriedade e competência adquiridas no decorrer dos anos de trabalho junto ao Olavo. Colocou na mansão dos Lilazes alguém de confiança, estabelecendo-se definitivamente em São Petersburgo. Certo dia, após uma pequena viagem, Anton retornou à mansão e foi encontrar-se com Olavo na biblioteca. Vejo que está um tanto tenso. As notícias que lhe trago não são nada boas. Sente-se e diga do que se trata. Estou chegando dos seus domínios na região dos Urais. Sim, e daí? Estamos tendo problemas com os empregados. Desapareceu parte da colheita de aveia e centeio. Comunicado do que estava acontecendo, não quis preocupá-lo e parti para lá. Porém, não consegui descobrir o culpado, e a desconfiança graça entre todos.
Os desentendimentos são frequentes e têm surgido muitas brigas. Já houve até uma morte, e apesar dos meus esforços, não logrei restabelecer a ordem. Não me faltava mais nada. Só você tem autoridade suficiente para controlar aqueles homens rudes das montanhas. Tem que ir para lá com urgência. Não estou com disposição para viajar, Anton, sinceramente. Mas é imprescindível sua presença lá, Olavo, para que não venhamos a ter problemas mais graves. Sinto muito, amigo. Sei tudo o que está passando. Compreendo seu estado, mas você vai ter que se deslocar até Urais. Está certo. Se não tem outro jeito. E quando partiremos? Partiremos? Eu presumo que deseja que eu o acompanhe, não é? Não, Anton, não. Você ficará aqui onde é mais necessário. Não concordo. A situação em Urais é séria e irá precisar de ajuda. É impossível ir sozinho, meu amigo. Não irei sozinho. Levarei meu fiel cocheiro Valfrido e mais um homem de confiança. É pouco. As estradas são perigosas e existem muitos salteadores agindo na região. Leve pelo menos mais 2 homens fortes e hábeis no manejo das armas. Um deles substituirá Valfrido, que, apesar de ser de confiança, não é bom lutador. Assim ficará com 3 seguranças. Está bem, farei isso, embora julgue desnecessário. Vou em missão de paz falar com subordinados meus. Não são criminosos. Ótimo. Assim fico mais satisfeito. E quando parte? Depois de amanhã. O tempo necessário para preparar a bagagem e resolver algumas coisas mais urgentes. Anton observava Olavo, que apresentava sensível mudança. A indiferença e o alinhamento que caracterizavam seu comportamento nos últimos meses haviam quase desaparecido, substituídos pela energia e decisão que sempre fizeram parte de sua personalidade. Diante da crise, reagira de forma positiva e reassumia sua condição de líder. Satisfeito intimamente, Anton agradecia ao Criador pela feliz ideia que tivera. Naquela noite, Olavo fez questão de que Anton, a filha e o neto ceassem com ele. Os 2 amigos conversaram muito e Anton aproveitou a ocasião para colocá-lo a par dos negócios. Todos estavam alegres, especialmente Alexandra e Andrei, que observavam satisfeito a mudança que se operara no dono da casa. Em dado momento, Olavo comunicou sua decisão de sair em viagem, causando surpresa em mãe e filho, que ignoravam as últimas resoluções. Mas é necessário que vá a Urais pessoalmente, senhor? Sem dúvida, Alexandra. Entretanto, não pretendo me demorar. Ficarei lá apenas o tempo suficiente para resolver algumas questões pendentes. E o senhor não pode mandar outra pessoa em seu lugar? Ainda está fragilizado com tudo o que aconteceu? Infelizmente, não é possível. Alexandra calou-se, compreendendo a inutilidade de tentar dissuadi-lo. Contudo, trazia o coração apertado por crescente angústia. Ao se recolher, Olavo pegou um livro à espera do sono, porém não conseguia se prender à leitura. Sentia um crescente mal-estar, como se estivesse correndo algum perigo, o que o deixou apreensivo. Bobagem. Sempre fico tenso antes de qualquer viagem. O melhor é deitar-me e tentar dormir. Amanhã acordarei com outra disposição. Estendeu-se no leito tentando conciliar o sono. A mente não lhe dava paz, estava aflito. Durante horas rolou na cama, insônia, só conseguindo adormecer pela madrugada quando o dia começava a clarear. Aquela manhã, Olavo passou no escritório resolvendo assuntos urgentes, orientando seus subordinados sobre questões pendentes, deixando tudo encaminhado. Retornou para casa ao meio-dia um tanto preocupado. Após o almoço, trancou-se na biblioteca com Anton, onde passou grande parte da tarde procedendo à limpeza nas gavetas da secretária e colocando em ordem seus papéis.
Mandou chamar o tabelião e, diante da surpresa de Anton, esclareceu que tinha alguns documentos que desejava regularizar. Assim que o tabelião chegou... Anton, por favor, deixe-nos a sós. Claro, claro. No final da tarde, quando o tabelião se retirou, Olavo estava satisfeito, tranquilo, como se tivesse resolvido importantes problemas. Conversou com todos, especialmente com Andrei, que demonstrava por ele um grande sentimento que raiava a adoração. Também o Barini aprendera a amar o garoto, sério e responsável, afável e carinhoso. Sentia imensa satisfação em pensar que poderia ser seu filho, aquele filho que Ivana não lhe pôde dar. Pouco antes da ceia, notando que Alexandra estava triste, esquiva, Olavo foi à sua procura. Encontrou-a no terraço contemplando o céu estrelado. Acercou-se dela e ficou a observá-la em silêncio. Ele gostaria de dizer a ela tudo o que tinha guardado no coração durante todos aqueles anos, mas não se atrevia. Ternamente murmurou. Alexandra, não se preocupe. Tudo vai dar certo. Estarei de volta mais rápido do que imagina. Conto com você para manter a ordem na casa. E se Ivana voltar enquanto estiver viajando, o que eu faço? Ajude-a. Só você pode fazer isso. Ela não me aceita. Mas sinto que precisa muito de você. Alexandra virou-se e seus olhos se cruzaram. Falavam de outras coisas, não do que realmente gostariam de dizer um ao outro. Olavo tomou-lhe as mãos e ficaram assim, embevecidos, em mútua contemplação por algum tempo, até que Andrei os interrompeu. Barini. Sim, Andrei. Estou cansado e com sono. Vou recolher-me, mas gostaria de me despedir do senhor. É muito carinhoso de sua parte. Desejo-lhe uma boa viagem. Obrigado, Andrei. Ajude sua mãe a cuidar de tudo. Conto com você. Tenha uma boa noite. Você também. Boa noite, mamãe. Durma em paz, meu filho. Quebrado o momento mágico, cada qual foi para seus aposentos tentando conciliar o sono. Na manhã seguinte, antes de o sol surgir, já estavam todos de pé. Olavo reuniu-se aos amigos no saguão e deu as últimas instruções. Alexandra, entrego-lhe a administração desta casa. Cuide bem de tudo na minha ausência. Seu pai e seu filho a ajudarão. Vá descansado, Barini. Anton, meu amigo, você será o gestor de todos os meus bens. Haja com sabedoria e com brandura. Pode contar comigo. Minhas decisões serão as que você mesmo tomaria. Em caso de alguma dúvida, aguardarei o seu regresso. Agradeço-lhe. Sei que é leal e capaz. Para qualquer coisa mais que seja necessária, deixei instruções na gaveta da secretária, na biblioteca. Agora chegou o momento da partida. Despediu-se de todos. Ao aproximar-se de Andrei, deu-lhe um abraço apertado, dizendo sensibilizado. Você é o filho que eu sempre quis ter. Aprendi a amá-lo durante o tempo em que está aqui conosco. Auxilie a sua mãe e seu avô nas tarefas. Confio em você. Também o estimo muito, senhor. Aos servos que aguardavam no vestíbulo para despedir-se do patrão, dirigiu palavras de bom ânimo e otimismo, externando o respeito e a consideração que nutria por todos. Os dias foram se passando e Olavo não mandava nenhuma notícia, nenhum comunicado. Alexandre e Anton estavam preocupados, mas como o inverno se aproximava, entendiam que em breve ele retornaria, uma vez que depois, quando as primeiras neves começassem a cair, ficaria mais difícil o trajeto, pois as estradas se tornariam intransitáveis. O inverno chegou, mas Olavo não retornou. Deve ter acontecido alguma coisa muito grave. Caso contrário,
ele teria regressado. Ah, eu estou tão nervosa, meu pai. Calma, minha filha. Não vamos pensar no pior. Não consigo me acalmar. Faz quase 2 meses que ele partiu. Já deveria ter voltado. E agora, com as estradas bloqueadas pela neve, como é que vai ser? Só há uma maneira dele conseguir regressar a São Petersburgo. Qual? Esperar os primeiros degelos no início da primavera para que as estradas fiquem livres. Comentávamos na semana passada os absurdos comportamentais da sociedade ainda no século XIX, com as marginações de grupos e setores, limitando direitos e permitindo favores injustos. Na medida que a humanidade vai evoluindo espiritualmente, os conceitos de direito e dever ficam ampliados e o ser humano cada vez mais pode relacionar-se igualitariamente. O que se notou de forma marcante foi a influência dos espíritos desencarnados junto a encarnados que não tinham um equilíbrio razoável para evitar emoções desordenadas. Nós, espíritas, conhecemos essa realidade da vida no corpo físico e podemos e devemos nos cuidar para termos mais equilíbrio nas atitudes. Verificamos a verdade das vidas sucessivas que se relacionam de forma indiscutível. Ninguém sofre injustiças divinas. Vivemos os efeitos das causas que geramos no passado. O sofrimento nos alerta para atenções mais cuidadosas em nossas ações de hoje. Acabamos de apresentar Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos, adaptação de Sidney Carbone.